Olá, voltemos ao curso Historiografia e Quadrinhos, fonte na sarjeta da história. Eu sou Sávio Queiroz Lima, como vimos no primeiro módulo. Passamos agora para o segundo módulo, onde eu vou tratar alguns temas que eu iniciei no primeiro e que agora vou aprofundar nesse segundo. Novamente, é sempre bom agradecer inicialmente ao universo de pessoas que ajudaram a produção dessa gama de conhecimentos. Na época da minha graduação, e acho que foi muito importante eu falar da minha experiência de vida no primeiro módulo, nesse segundo módulo eu também vou começar com uma experiência de vida. Na minha graduação foi muito importante que um professor apostasse no uso desse tipo de fonte, que não era muito de conhecimento dele, não era muito de conhecimento da maioria dos professores, mas ele acreditou e acabou apostando. Eu tive a orientação na Universidade Católica do Salvador do professor Wellington Castellucci Júnior, e por conta disso eu pude fazer um trabalho. Foi interessante porque, como era um trabalho produzido para a academia, mas ao mesmo tempo um trabalho explicativo para o meu orientador, eu acabei escolhendo com que o primeiro capítulo desse trabalho fosse um capítulo explicativo, dizendo a maioria das características, dos elementos que compõem esse tipo de fonte, né? O mesmo acabou acontecendo na época do mestrado, da construção da dissertação de mestrado, porque eu trabalhei também com histórias em quadrinhos, e na época a orientadora, a professora doutora Mary Del Priori, apostou também na possibilidade de feitura dessa pesquisa. Então, o mais importante é que haja diálogos dentro dessa produção historiográfica para que alguns professores, alguns outros acadêmicos, colegas, possam acreditar no potencial do uso dessas fontes como fontes viáveis. Mas é óbvio que esse é um exercício que vai exigir bastante, vai exigir de cada um de nós que haja uma produção, que haja uma análise enriquecedora, para que se tenha segurança para se apostar nesse tipo de fonte. Então, né, o que nos acontece, e vimos no primeiro módulo, é que muito desse material causa uma certa insegurança, né, para alguns professores na hora de orientar ou não, né, por mais que ele seja inovador, por mais que ele seja interessante enquanto produção. Então, acho que foi primordial manter esse diálogo e ter o apreço dessas pessoas, né, que é um exercício talvez um dos mais difíceis para uma introdução de uma fonte menos usual, né? Até que se tenha, óbvio, dentro dos espaços acadêmicos, orientadores, professores que já tenham domínio sobre esse objeto fonte. E isso também me aconteceu, né? Participei de algumas bancas examinadoras e fui convidado justamente pelo apreço que os colegas tinham pelo meu trabalho e pela competência que consegui conquistar junto a essa tipologia de fonte. Fui convidado para algumas bancas examinadoras, a maioria delas dentro da área de história, e pude exercitar com colegas e com alunos, né, a prática analítica em cima das histórias em quadrinhos, né? Mas sem mais delongas, acho que o mais interessante agora é entender o que são histórias em quadrinhos, como é que funciona essa fonte e por que essa fonte é tão útil para uma produção historiográfica, né? Primeiro, talvez uma das coisas mais pertinentes e interessantes seja construir uma bagagem de leitura prévia, né, um entendimento do que é essa fonte e de como ela é produzida. E aí nós temos uma coisa muito curiosa, muito interessante. Há uma produção ainda engatinhando, ainda que tenhamos uma quantidade grande de livros sobre o tema, né? Temos uma produção ainda que está se aprofundando no condicionante do quadrinhos enquanto objeto fonte. Então, uma das coisas que eu vi, tanto pesquisando, lendo outros colegas, outros pares, tanto do curso da área de História quanto de outros campos científicos, a maioria deles da área de comunicação, né, pude averiguar que havia uma bibliografia que acabava se repetindo bastante. E tem uma obra, que talvez seja uma espécie de obra basilar, ainda que o objetivo dela seja apenas classificatório, quase que uma taxonomia do que são as histórias em quadrinhos, que são os livros, na verdade são 3 livros, né, mas cada um dos 3 pertinente a uma temática, de um autor chamado Scott McCloud. Scott McCloud conseguiu produzir uma narrativa visual. Na verdade, o livro dele é um livro teórico, mas que ele vai teorizar num formato que são de narrativas em quadrinhos. Então ele vai produzir em quadrinhos um livro teórico sobre quadrinhos. Isso daí já dá pano para manga para se pensar metalinguagem, metatextualidade, por aí vai, né? Porque ele faz um formato quase que documentário, né? de formato de documentário. Ele aparece, há cenas de fundo,
Tudo isso é produzido de forma desenhada, então é uma história em quadrinho, né, com inspiração cinematográfica dessa tipologia narrativa que são os documentários, né, e é um livro acadêmico, porque é um livro que vai trazer teorização sobre o que são histórias em quadrinhos, como elas funcionam, para que servem e por aí vai. Então, essa obra do Scott McCloud é uma peça que acaba se repetindo na maioria das vezes. Ainda que ela não tenha que ser uma espécie de bíblia, né, de você seguir exatamente o que está à risca. Uma das coisas que a experiência me mostrou, não só com histórias em quadrinhos, mas com paleografia, com codicologia e outros campos científicos, da qual eu pude exercitar minha gama de conhecimento, é de que o fazer é mais importante, né? Então, se você não coloca em prática o fazer, uma teorização exagerada sem o fazer, ela é manca. E um fazer sem a base epistemológica teórica também é desajeitado. Então, o ideal é que você tenha os dois. Mas o fazer é de grande importância, porque é justamente o fazer que vai lhe informar, lhe dar todo o potencial para você construir essa carreira, essa bagagem para se pesquisar histórias em quadrinhos enquanto objetos e fontes da história, né, numa produção historiográfica. Então, essa obra de Scott McCloud acaba sendo uma das mais repetidas. Óbvio que nós temos outros autores, principalmente aqui no Brasil, valorizarei os autores brasileiros. Nós temos a Sônia Bibliutin, nós temos o Álvaro de Moya, nós temos o Moacir Cirne, que são autores que são tratados como autores clássicos, porque dentro da produção de pesquisa sobre histórias em quadrinhos, eles acabam ganhando um certo destaque, não só por sua inserção dentro do mundo acadêmico, né, uma luta para que se fosse usado essas tipologias de fonte, né, mas porque acabam sendo caminhos mesmo mais básicos para se chegar a avanços maiores posteriormente. É óbvio que hoje nós temos uma quantidade imensa de produções de artigos, trabalhos que usam as histórias em quadrinhos, né, aí fazendo uma autocrítica e uma crítica minha dentro dos meus esforços e dos meus colegas, né, ainda temos uma superficialidade, há uma quantidade imensa de repetições. Então é interessante que quem vai pesquisar a história em quadrinho tem uma certa consciência de que essa fonte, essa produção, ela deve ser lida de forma crítica, ela deve ser lida dentro de cada um desses espaços com consciência, para poder se produzir cada vez melhor uma relação entre pesquisador e fonte, né? Então, a obra do Scott McCloud acaba sendo um ponto de partida, mas não deve nunca ser tratado também como uma figura pétrea dentro da produção historiográfica. Por exemplo, eu hoje raramente uso o Scott McCloud só quando há necessidade, dentro da minha análise ali, de uma questão que vai ser respondida através da obra dele. Então, né, temos que tomar bastante cuidado com isso. Outras áreas, outros campos, outros temas, outras fontes já fizeram isso também, né? Lembremos que os estudos sobre escravidão vão o tempo inteiro dizer, olha, façam uma releitura dos clássicos, mas uma leitura crítica desses clássicos, né? Atualize alguns dados e algumas informações, critique algumas posturas. Então é muito pertinente que isso seja feito, principalmente dentro da área de história, né? Então, na época que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, que eu fiz em História, licenciatura e bacharelado, foi necessário explicar para o meu orientador, o professor Wellington Castellucci Júnior, o que são minhas fontes. Até porque então as pessoas, óbvio, do lado de fora, vão ter uma interpretação muito mais limitada em cima de uma fonte, por questões próprias da própria fonte, né, do próprio universo social onde a fonte se insere. Então é óbvio que eu precisava explicar e condicionar o que são as categorias mais pertinentes dessas fontes, porque elas não são todas genéricas, elas não são todas as mesmas coisas, e aí isso funcionaria até como crítica a um pensamento do Scott McCloud. Ele faz uma teorização sobre arte sequencial ou arte narrativas gráficas em geral, e aí ele vai inserir diversos modelos de narrativas gráficas. Por exemplo, ele vai falar sobre hieróglifos egípcios, sobre tapeçarias na Idade Média, tudo isso para falar sobre narrativas gráficas, leituras de narrativas, né? E aí vai haver uma certa confusão, porque há uma proximidade de histórias em quadrinhos com essas outras tipologias de fontes que usam tanto o visual figurativo quanto o visual gramatical, a escrita em si, né? E aí é óbvio que tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, porque hieróglifos,
aquelas imagens no Egito Antigo não são histórias em quadrinhos, e histórias em quadrinhos não são nem a evolução daquelas imagens no Egito Antigo, porque ali tem outros códigos, outras maneiras de fazer aquelas leituras. Então, para nós, mais pertinente é entender proximidades com os quadrinhos com elementos mais contemporâneos a ele, constitutivos. E aí, no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu fiz um capítulo introdutório, né, muito específico, dividindo algumas categorias dessas que podem causar confusão. Elas inicialmente tratadas fariam com que essa confusão fosse sanada, né, em trabalhos futuros. Então, eu peguei o conceito de tiras, né, o conceito de charge política, o conceito de caricatura, e até inseri um pouquinho uma crítica ao conceito de graphic novels, e vamos passar cada um desses conceitos, né, para entendermos como é que funciona essas relações estruturais e essa dinâmica entre essas narrativas gráficas. Então, primeiro, entender o que é a tira. A tira, né, tira, charges e caricaturas, elas meio que nasceram muito próximas. Não valeria a pena aqui procurar um mito de origem para cada uma delas, mas entender a função de cada uma delas e as tipologias estruturais que as compõem, né? Então, as tiras geralmente eram presentes, que ainda existem, são presentes em narrativas de jornais. Elas ocupam espaços com textos, fotografias e outros condicionantes de periódicos, e eu digo de periódicos não só para jornais, porque tiras podem acompanhar, por exemplo, textos de blog hoje em dia. Então, a lógica da tira é ela ser dinâmica, rápida, contar algo ali que possa ser apreciado em 3 quadros, 4 quadros, né? E ela pode ou não ter uma sequência de uma tira, você acompanhar num domingo e depois no domingo seguinte, e a história ser contínua. Ou a história pode ser começo, meio e fim ali mesmo, apesar do personagem ser contínuo, né? A gente pega Recruta Zero, ele tem essas características de algumas histórias serem contínuas e outras histórias não. Elas têm começo, meio e fim naquela narrativa de pequenos quadros, e se encerrar ali mesmo. A tira é importante para entender o quanto que dialoga essas expressões visuais com os periódicos, com os jornais, né? Os quadrinhos, grosso modo, nascem nesse universo de periódicos do final do século XIX e início do século XX, aqui no Brasil principalmente, né? E que vão apresentar estruturas que vão dialogar com esses jornais, com esses periódicos mais específicos. Nós temos que lembrar que essas categorias não estavam dadas, não foram construções prévias e depois esses exercícios. Pelo contrário, né? O que nos acontece é que são essas produções e depois elas vão ser estruturadas, dissecadas, analisadas, né, por aqueles que trabalham com essas obras posteriormente. Então vamos pensar agora, por exemplo, a charge. A charge também está nesses periódicos. Eu vou usar um exemplo de um periódico nacional, né, produzido por um autor chamado Ângelo Agostini, né, falarei mais à frente também dele, que produziu na metade do século XIX, entre 1864 e 1865, um jornal chamado Diabo Coxo. Nesse jornal Diabo Coxo, é um jornal acessível, foi publicado de forma facsímile mais recente, né, uma versão imitando a versão da época, né, mas esse jornal trazia uma quantidade enorme dessa categoria que nós vamos chamar de charge, né. A charge, ela não necessita, como na tira, nas tirinhas diárias ou tiras, ou seja lá como queira chamar, tiras de quadro, tiras de quadrinho, a charge ela não necessita de uma sequência, mas pelo menos não de uma sequência cadenciadas em quadros, né? Enquanto a tira precisa dos quadros para que você tenha a passagem do tempo, a leitura da passagem do tempo na charge, ela tem outro condicionante. Geralmente a charge é uma imagem, um painel, uma figura, que dentro dessa figura vão trazer elementos que vão narrar aquela história que está tendo ali. Então, às vezes uma figura aparentemente estática, né, sem a sequência de quadros, ela vai me trazer um conjunto de informações, geralmente pelo exagero, né, mas fazendo uma alusão, às vezes alegórica ou não, fantasiosa ou não, de uma crítica à realidade. Então a charge ela é uma crítica à realidade. Ela é uma chacota, ela é uma brincadeira, ela é uma maneira de pegar a realidade, redimensionar a realidade através de uma fantasia, de uma alegoria, né, e questionar
os elementos dessa realidade. Então o que nós vamos ver na charge é justamente esse condicionante político, crítico, né? E que nessa obra Diabo Coxo vai aparecer diversas dessa charge. Um exemplo dessa charge é uma edição, que eu não vou lembrar agora exatamente qual é o número dessa edição, mas é uma edição de Diabo Coxo, em que os personagens, as pessoas estão transitando na rua e caindo no meio de buracos. Existem buracos enormes. A figura central é um homem de jaleco, de cartola, caindo em um buraco, né? Em uma imagem de fundo ainda é um buraco com duas perninhas saindo do buraco, mostrando que uma pessoa já caiu antes. Então a charge vem acompanhada de um texto que é Rua da Tabatinguera, né? Ratoeiras municipais, ai de nós, ilustríssima. Então essa charge faz uma chacota, né, ao descaso público nas vias públicas que estão tomadas por buracos ali na metade do século XIX, né, e esse jornalista está fazendo uma chacota, né, tratando pelo ridículo, mas fazendo uma crítica política em cima dessa realidade. Lembremos que existem outras charges, né, produziram uma quantidade enorme. O próprio Diabo Coxo traz uma charge que a professora Mary Del Priore, no livro dela Histórias da Gente Brasileira, o 2º volume, ela vai apresentar essa charge. E que essa charge mostra o quê? É um conjunto de soldados, né, para a formação da Guarda Nacional. Então a charge está fazendo uma crítica à formação dessa Guarda Nacional. São soldados paupérrimos, bidungas, como diria no jargão militar, né? Bidunga é aquela pessoa maltrapilha, o uniforme desalinhado, desajeitado. E na verdade a Guarda Nacional é criticada, é apresentada nessa charge, né? Exatamente dessa maneira. Então ele vai vir um texto chamado Espécime dos Designados da Guarda Nacional, e aí vão vir 6 figuras, que quando a gente vai ver essas figuras, elas estão desalinhadas, o uniforme incompleto, faltando bota para umas, o chapéu com amarras para outras, ou usando partes de uniforme, arma desengonçada. Então há uma crítica à formação dessa Guarda Nacional de forma deliberada, e a crítica óbvia vai fazer uso de diversos exageros, né, de figuras caricatas, figuras ridicularizadas, para mostrar uma crítica à formação da Guarda Nacional. Caricatura, eu acabei de dizer, né, figuras caricatas, é um elemento também muito importante, né? Ele acompanha muito mais a charge do que as tiras diárias, né? Não que não possam estar. E existe uma coisa muito interessante entre esses elementos. Charge não é caricatura, caricatura não é tirinha, caricatura e charge não são histórias em quadrinho. Eles comungam de elementos em comuns, podem interceder um sobre o outro. Você pode ter uma história em quadrinho que tenha elementos de charge, ela é uma reorganização das tiras diárias. Você pode ter um conjunto de tiras diárias que formam a história em quadrinho. Então nós vamos ver como essas estruturas elas se condicionam. Mas grosso modo, charge não é caricatura, caricatura não é tirinhas de quadrinho não é histórias em quadrinho, né? São coisas diferentes. Mas voltando à caricatura, a caricatura ela é um exagero figurativo. Então vai se fazer uso de um exagero de imagem, geralmente um exagero facial, fenotípico, para reconhecimento das figuras que estão ali sendo tratadas naquela caricatura ou naquela charge. A caricatura em si é apenas a figura separada do seu entorno, que pode trazer esses elementos que, mesmo exagerados, deformados, né, mimetizados, eles conseguem permitir uma leitura de reconhecimento. A pessoa vai ver aquele exagero figurativo, mas vai reconhecer qual é a figura pública que está sendo tratada ali. Então, no próprio Diabo Coxo, né, tem várias edições em que há uma brincadeira com pais, mães, figuras públicas, tal, não sei o quê, e essas figuras são tratadas pelo exagero. Então o que acontece muito comum, e isso é muito comum mesmo na caricatura, é que a figura facial, o rosto, a cabeça seja maior, exagerada do que o resto do corpo, para justamente dar destaque à fisionomia, né, do representado. Então há uma tendência de que caricaturas tenham esses elementos, não que sejam necessariamente esses elementos, né. A caricatura é um sistema de linguagem, e aí o Scott McCloud ele vai trazer um gráfico muito pertinente, que nos podem ser muito úteis, né? E que esse gráfico
ele vai trazer uma espécie de triângulo aonde vão ver planos diferentes de representação de figuras. Então tem as figuras mais próximas do significado e as figuras mais próximas da realidade. Quanto mais afastado um do outro, mudam as suas configurações. Então é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente pega um quadrinho do Tarzan, ele é muito mais realista do que um do Mickey Mouse, né? Do Pato Donald. Então, o do Mickey e do Pato, eles vão caminhando esse plano da figura do realismo para o significado, né? Para o alegórico ali, né? E quanto menos alegórico, mais próximo da representação da realidade, né? Essas figuras vão caminhar para um outro sentido. Então a gente precisa no processo de construção de uma análise do que são essas figuras, e aí eu vou voltar a isso daqui a pouco, entender que nem toda figura representada, mesmo que ela parta de um afastamento da realidade, necessariamente é uma caricatura, né? Às vezes pode ser uma redução, uma linguagem estética, e aí tem que tomar cuidado e fazer análise dessa representação, principalmente dentro da área de história. É muito comum que nós tenhamos figurações ali que são tratadas de forma ridícula, né? E figurações que não são tratadas de forma ridícula, né? Mas voltemos. Então a caricatura é esse exagero figurativo de que você vai ver uma deformação visual e estética de uma figura, mas você ainda assim reconhece a figura. Geralmente figuras públicas, né? Geralmente participante de charge. Então a charge pode ou não ter caricatura, né? E a caricatura pode ou não ser chargista, né? Ela pode ser apenas uma caricatura, uma imagem construída de uma pessoa que está numa praça pública fazendo caricaturas e desenho de quem passa ali, ela cobra pelaquela feitura. Aquilo ali não é uma charge, não tem uma crítica política por trás daquela figura. Aquilo ali é apenas uma caricatura para trazer jocosidade, riso. As pessoas vão ver aquilo e vão se entreter com aquela figura, né? Mas quando ela é usada de forma crítica, inserida em um contexto, ela se torna uma charge política, né? E pode ou não ser uma história em quadrinho. No caso de histórias em quadrinhos, nós temos elementos também diversos que estão comungados tanto com a caricatura ou não, como eu acabei de dizer, tanto com a charge ou não, como eu acabei de dizer, quanto com as tiras diárias ou não, como eu acabei de dizer. Se a gente pegar um histórico das próprias histórias em quadrinho, nós vamos ver que elas têm condicionantes que são alterados de acordo com o seu uso no mercado. Então é muito importante para o pesquisador da área de humanas entender que as histórias em quadrinho, por mais que elas sejam artísticas, por mais que elas sejam autorais, por mais que elas pareçam elementos distantes de uma realidade pragmática material, na verdade não são. Elas fazem parte do universo histórico do que são os periódicos, jornais, publicações, a própria transformação de uma sociedade no seu letramento, se a sociedade consome ou não aquela tipologia de produto, né? E a gente vai construir com isso também de onde vai partir de cada um desses produtos. É nessa construção social do uso do letramento e do consumo de informações e de entretenimento que nós vamos hierarquizar o que é leitura de adulto, o que é leitura de criança, né? Qual categoria pode ou não ler, se essa leitura é elitista, se essa leitura não é elitista. Então, todos esses condicionantes, eles precisam estar latentes numa análise com histórias em quadrinhos, com tiras diárias, com charge política, ou seja lá o que for. E eu estou falando de uma leitura disso da contemporaneidade, né, dos usos de charge política na realidade política brasileira hoje, por exemplo, e as perseguições que o Estado, as figuras patrimonialistas estão fazendo o uso do Estado para perseguir aqueles seus opositores políticos que produzem charge política, né? E aí nós temos isso muito evidente hoje em 2020, mas ao mesmo tempo nós temos isso lá no Egito Antigo, né? Com as representações num sítio arqueológico lá de cavernas onde construtores de um templo de Hatshepsut acabaram fazendo uma imagem dela muito negativa, e a imagem é uma charge, ela tem elementos caricaturais e ela está lá perdida, né, na antiguidade egípcia e não numa contemporaneidade. Então é bom se localizar para não chamar a imagem de Hatshepsut de história em quadrinho, que não é, né, e não chamar
as histórias em quadrinhos hoje em dia, as caricaturas de hoje em dia, como hieróglifos da contemporaneidade. Também não são hieróglifos, não fazem o mesmo sentido para a sociedade que os estão consumindo, né? Mas voltemos. Então essas produções todas que eu acabei de descrever, elas se condensam com a infinidade de informações, né? Informações como nacionalidade, temporalidade, ideologias. Então é muito, muito pertinente que toda análise de obra em quadrinho ela seja devidamente contextualizada. E quando eu digo contextualizada, é preciso tomar um cuidado muito grande com a sua abordagem e seu uso. Vou dar um exemplo muito simples. Eu trabalhei já há bastante tempo, desde a época de 2006 eu fiz um artigo sobre Pantera Negra e representação da África nos quadrinhos do Pantera Negra, né? E depois eu trabalhei com o Tintin no Congo, fiz um artigo sobre o Tintin no Congo, foi publicado numa revista, e depois eu tentei levar esse Tintin no Congo para um programa de pós-graduação, o que acabou não funcionando por outras questões, mas isso me deu uma bagagem muito enriquecedora sobre como trabalhar a representação da África, né, nas histórias em quadrinhos, principalmente histórias em quadrinhos não africanas, histórias em quadrinhos que estão falando dessa África, né. Mas pensemos, por exemplo, que ocorreu uma vez comigo. Conheci uma pessoa que queria trabalhar com o Tarzan, e essa pessoa produziu uma análise, até fez o apanhado, só que aí a maneira que foi feita acabou cometendo alguns equívocos, que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O que é que a pessoa fez? A pessoa foi no sebo, no lugar que vende material já fora de linha, né? E comprou 3 histórias em quadrinhos do Tarzan, levou as 3 histórias em quadrinho para casa, leu as 3 histórias em quadrinho e começou a informar dessas histórias em quadrinho coisas que aquela pessoa achava. Então a pessoa já colocou as 3 peças ali como quadrinhos do Tarzan da década de 30. E não eram quadrinhos da década de Tarzan da década de 30. Inclusive, apenas uma das revistas, quando eu fiz a análise das peças que a pessoa me mostrou, apenas uma das revistas trazia uma pequena história que era da década de 30. Todas as outras histórias eram no final dos anos 60 e início dos anos 70, mesmo que fossem histórias do Tarzan. Não eram mais produções do seu artista original, né? Não eram mais quadrinhos dos seus autores originais. Então, acabou com que essa pessoa fez uma análise equivocada porque ela já tinha uma ideia prévia em cima da fonte. Ela não fez questionamento sobre a fonte. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas publicações elas são reimpressas, elas são trazidas novamente para o mercado, né? O próprio mercado cria demandas do que pode ou não ser republicado. Então é muito interessante a gente ver que há uma diferença entre a publicação original, uma peça do Tarzan dentro de um jornal periódico no período mesmo, essa mesma peça no Tarzan republicada na década de 50, 60, e depois esse mesmo personagem republicado em 2020. Então é preciso tomar bastante cuidado, porque por mais que pareçam necessariamente as mesmas histórias, eu digo que republicado pode ser tanto a produção de 1930 trazida de volta, quanto uma produção feita posteriormente e depois arrumada, organizada em conjunto com a de 30. Então, por exemplo, eu posso achar uma publicação que é as melhores histórias de Tarzan, e tem Tarzan da década de 30, 40, 50, 60. Para cada um desses vão vir diversos questionamentos condicionantes, né? Não são o mesmo personagem, não dizem a mesma coisa. Basta a gente pegar a produção cinematográfica, ela vai nos falar disso. Pega um filme do Tarzan da década de 50, pegue um filme do Tarzan agora, de 2018, 19, não sei quando foi o último, e você vai ver que elas vão dizer coisas completamente diferentes, apesar de serem o mesmo produto, né? O mesmo personagem produto, que é o Tarzan. Então é preciso bastante cuidado na análise dessas peças, porque aparentemente elas são fáceis de ser lidas, e isso é um engodo, né? Primeiro que elas não são fáceis de ser lidas porque a imagem é uma coisa mais fácil que o texto, isso também é um engodo. A imagem vai trazer uma quantidade imensa de informações e que vão dizer muito mais do seu contexto do que o que está dito nos seus balões de fala. Então é preciso muito cuidado com isso. Eu me lembro que eu tenho um artigo sobre o Tintin no Congo, né, que eu fiz exatamente toda essa estrada que eu contei para vocês agora nesse início do módulo 2. Né. Eu fiz uma análise de todo mundo que tinha produzido sobre o Tintin no Congo, né, não só o Tintin como o Tarzan, já que eu ia trabalhar com representação da África, né, como é que essa África estava sendo
lida, representada dentro da academia aqui no Brasil, né? O Álvaro de Moya, o Moacir Cirne foram dois autores que iniciaram esse processo de análise. Óbvio que foram análises no período da década de 70, da período da década de 80, então a análise estava atrelada àquela realidade contextual, assim como eu estou atrelado à minha realidade contextual e vocês estão atrelados a essa realidade de vocês. Então, esse conjunto de elementos contextuais do próprio pesquisador são importantes para entender também a pesquisa. Então eu passei por essa estrada de produções sobre esses autores, li eles, fui vendo quem produziu, quem não produziu. Na hora que eu estava fazendo esse trabalho com o Tintin, eu procurei uma autora de preferência africana que pudesse também, né, trabalhar com a representação dessa África. Eu procurei tanto a ideia do que são as representações da África no período neocolonial e essa representação da África hoje numa historiografia decolonial, uma historiografia a contrapelo, né? Então, o que eu fiz, seguindo muito a proposta da Escola dos Análises, na primeira geração da Escola dos Análises com Mark Bloch, que é fazer uma crítica documental, né? Analisar o documento e fazer uma crítica dele. Então fui trabalhar com Tintin no Congo. Tintin, ele surge em quadrinhos dentro de um jornal. Olha, de novo, aquela ideia de jornal, de onde nascem os periódicos, né? Então ele nasce num jornal católico na Bélgica e conta a história desse jornalista francês, que é o Tintin, conjunto com seu cachorro Milou, que ele viaja o mundo inteiro e vai resolver problemas no mundo, problemas dos outros para os outros. Então, na verdade, um elemento que a gente pode dizer que é mais basilar dentro da narrativa do Tintin é a gente perceber que ele é sempre ele traz essa ideia da narrativa, né, na narrativa colonial, né, colonizadora, de que é o homem europeu branco civilizado que vai levar as outras sociedades à luz que essas sociedades não têm. Então ele vai salvar o outro da desgraça que o outro é, dentro da concepção neocolonial de supremacia europeia, branca, papapá. Então, eu vou fazer análise desse Tintin em uma peça específica, que foi justamente Tintin no Congo, ou Tintin na África, como foi publicado, traduzido aqui no Brasil, né? É muito importante também pensar isso. Por que uma tradução de uma obra que teve o nome Tintin no Congo, Tintin ao Congo, na Bélgica, na França, em outros países, aqui no Brasil ela teve a sua nomenclatura mudada para Tintin na África? Estamos falando agora de um imaginário nacional de redução da África, de não representação de um lugar específico. Não está falando do Congo, está falando da África como um todo, né? Essa generalização geralmente burra, né, acaba sendo estereotipada, não só dentro da própria obra do Tintin, mas do usufruto desse produto aqui no cenário brasileiro. Então eu comecei a pensar essas questões para escrever o artigo. Então para mim foi crucial, e aí eu vou ser bem Mark Bloch, eu vou ser bem Michel de Certeau, primeira, segunda, terceira geração dos análises, que é a ideia de transformar esse objeto em documento, né? Transformar esse objeto em uma fonte documentada, em um documento que possa ser analisado, e para isso precisa passar por critérios, crivos, que são metodológicos e estruturais dentro da nossa área de ciências humanas. Então, primeiro, entender o lugar social desse objeto. Tintin foi feito aonde? Foi feito na Bélgica, foi feito para um público europeu. Tintin foi feito para católicos, para cristãos. Tintin foi feito para as pessoas que naquele universo de processo de neocolonização, onde os impérios europeus estavam tomando territórios na Ásia e na África, principalmente na África, que é o ponto onde vai vir a representação de Tintin, entre as décadas de 20 e 30, numa região chamada Congo, que estava sob o domínio, né, ocupação dos belgas, né? A ocupação essa que precisava da opinião pública, ainda que seu interesse imperialista fosse de consumo, de roubo das riquezas dessa região. Então, o lugar social dessa história em quadrinho é de um processo de colonização, né, e um processo de construção tanto de um saber público sobre o que estava acontecendo na África, como de
de uma manipulação, e quando eu digo manipulação, não é teoria da conspiração, aquelas coisas, essas figuras, não, é uma manipulação mesmo da opinião pública para se aceitar o processo de colonização, né? Então esses estados precisavam que as suas sociedades apoiassem em diversos discursos, né? Discursos oficiais de levar civilização, levar comida, levar as coisas, comida, material, levar administração pública, levar religião, levar educação. Então todos esses elementos que os processos de colonização precisavam convencer seus próprios cidadãos da inserção dos seus estados imperiais em terras a serem colonizadas, né, precisavam de um conjunto de argumentos diferentes do que acontecia no período anterior, do período da colonização ultramarina. Nesse processo de agora, eram necessários condicionantes hierárquicos representativos que valorizassem essa ocupação. Então é óbvio que o que vai ser tratado ali vai ser de que estamos indo para a África para levar educação, levar religião, que lá eles não têm Deus. Então vão ser esses discursos que vão favorecer esses indivíduos a apoiarem a ida dessas igrejas até a África, né, desses militares até a África, desse Estado até a África. Então o lugar de Tintin é nesse espaço de disputa, e ele corrobora com esse discurso, porque não só ele faz parte desse cenário, como na verdade, isso aí é uma história do seu autor, Hergé, e é muito curioso também a gente entender essas contextualizações, não ler a peça pela peça, o quadrinho pelo quadrinho, entender quem fez, quando fez, quem fez estava atrelado ao quê, a quais condicionantes políticos e por aí vai. Então, o Hergé, um jornal católico, recebia as informações de padres missionários que voltavam do Congo e dizia para ele, porque ele nunca foi ao Congo em toda a sua vida. É um documentário, eu falo desse documentário no meu artigo, em que ele faz até uma espécie de meia-culpa, de dizer que ele não sabia o que ele estava fazendo, porque ele recebia as informações, era aquilo que ele entendia como realidade, né? Ele não faz nenhuma crítica àquela realidade. Mas está lá na obra do Tintin, nós podemos ver isso representado. O Tintin trata o africano, o congolês, como infantilizado, como subalternizado, como uma espécie de criança mal educada que precisa da civilização para se tornar gente. E isso fica evidente não só nos quadrinhos do Tintin, escrito pelo Hergé, como em toda a produção, não só literária, jornalística, discursiva, do período da ocupação belga na região da Bacia do Congo. Acabei de mostrar também quais foram os meus procedimentos. Se o primeiro ponto é entender o lugar social do objeto, o segundo são os procedimentos científicos. E aí nesses procedimentos científicos eu acabei de mostrar como é que eu fiz. Analisei a obra, vi ela no seu local social de origem, vi a sua publicação posterior, procurei a fala do autor, procurei leituras sobre o personagem feito por outros pesquisadores, vi se esses pesquisadores sintonizavam ou não com as novas abordagens, com os novos saberes, né? Fiz uso, por exemplo, daquela coleção História Geral da África, maravilhosa, que a Unesco lançou, 8 volumes. Ela tem uma quantidade imensa de informações. Tem lá suas críticas sobre aquelas obras. Lembremos que boa parte daqueles textos são dos anos 60. Alguns deles já estão com certos problemas defasados, mas não deixam de ser um ponto de partida. Então não tem como fazer uma crítica a uma obra se você não tem, pelo menos, uma leitura respeitosa daquela peça. Então foi necessário voltar à História Geral da África para relacionar essa realidade política, social do Congo com o que estava sendo representado naquela obra em quadrinho. Então esse é o meu procedimento científico na construção do que vai ser a terceira parte, né? A construção de uma escrita, a fabricação de um saber, como o Michel de Certeau vai deixar mais evidente. Então, esse parâmetro que nós vamos colocar de lugar social do objeto, a escrita e a prática historiográfica, elas vão ser condicionantes importantes e elas vão muito além do que eu estou falando aqui enquanto objeto história em quadrinho. Elas vão falar de história, construção da historiografia, de um saber historiográfico, de procedimentos metodológicos, teóricos e metodológicos da história e como eles podem ser aplicados na análise de histórias em quadrinhos, né? Lembrando que essas peças, essas histórias em quadrinhos, elas sempre estão mais próximas
de senso comum, de estereótipos, de representações de uma realidade a partir de uma espécie de acordo entre o leitor e o produtor e o leitor. É preciso que alguns elementos ali, entre essas duas realidades, eles sejam comungados. Então é óbvio que nós vamos ver reduções de tudo dentro de narrativas em quadrinho. Até porque, não que não possam ter histórias em quadrinhos que façam pesquisas aprofundadas, mas mesmo essas histórias em quadrinhos, elas precisam passar por prismas de entendimento social de alguns elementos da realidade, né? Recentemente eu escrevi um artigo sobre o Anarquia, que é um vilão do Batman, e eu fiz exatamente isso, mostrar como o Anarquia ele fala de um senso comum sobre o movimento anarquista dentro de um vilão do Batman, né? E como isso saiu na Ampul agora do Rio de Janeiro, desse 2020. E como isso é pertinente para se entender esse senso comum que os quadrinhos fazem com o saber histórico. Então, na verdade, é curioso, porque esse mesmo senso comum, essa mesma malha de estereotipia, esse conjunto de representações, muitas das vezes problemáticas, elas podem justamente nos trazer problemas para o uso de quadrinhos como fontes históricas. Por que eu digo problemas? Não que seja nenhum problema, porque, na verdade, estereotipias estão em outros tipos de fonte. Nós vamos ver que a representação da imagem de Tintin no Congo, ela vai sintonizar muito com o que era produzido em jornais, produzido em periódicos, até livros científicos, né, com esse racialismo cientificista, essa ideia de separação das raças e hierarquia entre elas, que a gente vai ter entre o final do século XIX e início do século XX, né, e que vão fazer, por exemplo, Tintin estar de acordo com um conceito que aparece num filósofo, pesquisador chamado Frantz Fanon, que é o conceito de sorriso banânia. Então é interessante a gente ver que há uma problemática no uso de algumas características imagéticas. Lembrando de novo, é necessário dar uma olhadinha naquele gráfico do Scott McCloud para ver que nem toda representação de uma figura humana ela é necessariamente estereótipo. Eu digo isso porque uma vez uma pesquisadora me procurou e ela já estava com o trabalho quase todo pronto, de que determinada revista lá fazia uso da imagem ridicularizante, estereotipada do negro, quando na verdade era a estética do autor. O autor tinha uma estética quadricular, uma estética deformada. Então todos os personagens, negros, brancos, seja lá, alienígenas, tinham essas características. Mas ela frisou a ideia da característica do negro para mostrar que o negro era feio naquela estética, mas na verdade a própria estética do autor era a estética do grotesco, né? No caso do Tintin, por exemplo, no Sorriso Banânia, a disparidade que deve ser vista não é pelo seu gosto pessoal, se aquela imagem tem elementos do grotesco ou não, mas se todos os elementos ali estão tratados como grotesco e a narrativa tem vínculo com isso. Por exemplo, muitos quadrinhos da década de 70 underground são grotescos e eles têm essa narrativa como grotesco, enquanto muitos outros quadrinhos, como é o caso do Tintin, o personagem branco não é tratado como grotesco, mas o personagem negro é. O personagem branco tem um traçado afetuoso, tem um traçado tratado de forma mais condizente, enquanto o traçado do personagem negro é o ridicularizado, é o construído pela estrutura do Sorriso Banânia. E aí eu recomendo a leitura do Frantz Fanon, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, que vai trazer justamente esse debate sobre o fenótipo para a construção de um racismo estruturado, né, pelo visual. E aí o Tintin traz bastante isso. Quais são os problemas que nós vamos ter dentro dos espaços acadêmicos na hora de se produzir uma pesquisa em quadrinho? E aí eu volto àquilo que eu falei. Para mim foi muito importante as orientações que eu tive de professores que apostaram na ideia, mas ao mesmo tempo esses professores, para apostarem nessa ideia, eles tinham que ter um lugar seguro para que isso ocorresse. E aí eu produzia o máximo que eu podia, artigos, comunicações, apresentações em eventos que trouxessem as histórias em quadrinhos como objeto-fonte. Então vamos aos dois grandes problemas e explicar como é que eles funcionam dentro do espaço acadêmico. O primeiro grande problema, eu dei o nome desse problema de repúdio da academia, né? Dei o nome não, acaba sendo uma frase mais que auto-explicativa, que é o repúdio que a academia tem a esse objeto, porque a academia vai ver esse objeto como um objeto subalterno, simplista,
que ele já tem tudo dado ali, não precisa ser lido de outra maneira. E se a gente for parar para pensar, um autor que fez isso, por exemplo, na Era dos Extremos, foi o Eric Hobsbawm, né? Nesse livro que eu acabei de dizer o nome, Era dos Extremos, ele faz uso de diversos apontamentos, ele vai falar de comida, de instrumentos e de tudo, que constituem as relações culturais humanas e o uso prático desses objetos no condicionante do que é o extremismo do século XX, né? E em um dado momento ele vai falar de quadrinho. Quando ele fala de quadrinho, ele acaba fazendo uma redução de quadrinho porque ele entende apenas como um instrumento narrativo de manipulação das mentes de crianças e por aí vai. Não é um equívoco dele, é um estereótipo, porque não é só aquilo, né? É tão estereótipo como qualquer outra representação estereotipada, de você dizer que os indígenas são todos iguais, de você dizer que índio é preguiçoso, por isso que não foi escravizado. Então essas reduções, elas acabam nos deixando cair em interpretações rasas e ignorantes sobre a realidade. Mas o Eric Hobsbawm teve a melhor das intenções nisso, que foi apresentar entre diversas produções humanas aquilo que é uma narrativa e que ele não está necessariamente errado. As histórias em quadrinhos foram feitas também para manutenção e transmissão de valores, de ideologias, de posturas. Basta a gente fazer uma análise de histórias em quadrinhos com questões que envolvam raça, gênero, classe social e por aí vai, né? Fora a nacionalidade, as histórias em quadrinhos vão falar de seus espaços culturais, suas nações, seus universos. Mas voltemos a esse repúdio da academia. É óbvio que a academia tem esse repúdio porque é um objeto pouco usado. É um objeto principalmente dentro dessas análises, sem uma quantidade ainda de abordagens muito grande, não que não tenham abordagens profundas e não que não tenha uma quantidade maior de abordagem, mas essa disparidade entre quantidade e qualidade, ela acaba sendo muito imprecisa, né? Faz com que a academia tenha um certo pé atrás, insegurança com as histórias em quadrinhos. E é óbvio que isso acontece ainda hoje, com quadrinhos enquanto fonte para a historiografia, e eu entendo cada um desses orientadores. Você vai procurar um professor na instituição que você estuda, e aí você diz qual é o seu objeto, que são histórias em quadrinho, que você vai analisar, seja lá o que for, dentro daquelas histórias em quadrinho, e aí ele vai se sentir um pouco seguro, porque ele não faz a menor ideia do que são histórias em quadrinho, ou ele tem uma ideia prévia do que são histórias em quadrinho, através da escolaridade, da leitura, da bagagem de leitura dele. Então, não é nenhum equívoco que um professor que não tem acesso com quadrinhos, mas teve, por exemplo, a leitura do Eric Hobsbawm, já veja o quadrinho como algo inferiorizado, né? Instrumento, manipulação, aquela coisa toda, não. E esse estereótipo dele, na verdade, em vez de servir como uma espécie de entrave, na verdade serve como uma espécie de energético, gatilho para a produção de uma análise assim. Porque mostra que esse senso comum sobre quadrinho é tão pernicioso quanto o próprio senso comum que muitos desses quadrinhos produzem dentro de si mesmos, né? E as rupturas que ocorrem nesses quadrinhos não são representadas. Então esse repúdio da academia, que é o primeiro problema, ele é muito pertinente. Ninguém vai apostar numa coisa que não se tem segurança, né? E não se tem segurança porque não há uma expansão teórica, metodológica ainda muito evidente, né? E que traz o segundo problema. Qual é o segundo problema? Se o primeiro é o repúdio da academia, ele é espelho do segundo problema. E o segundo problema é a chamada síndrome do fanboy, né? Esse termo que eu usei num dos textos, eu vou falar exatamente disso. Dessa ideia de que o indivíduo que está usando um objeto para aquela análise, ele é fã daquele objeto. Ele tem um apreço muito grande por aquele objeto. Ele tem uma relação afetiva com o objeto de tão grandiosidade que quase beira a reverência. Lembra que eu falei no módulo 1, né, do perigo dessa reverência, de ver o quadrinho como algo soberbo, maravilhoso, lindo, bem feito, todo mundo tem que ler, eu quero que todo mundo leia porque é muito bom, é bom demais, olha o que esse quadrinho está falando, uau! Isso é um grande problema, porque por mais que seja ótimo você ser um leitor, um fã, porque você constrói uma bagagem, um conhecimento sobre o objeto, né, essa relação de reverência com o objeto faz com que a gente não analise o objeto de forma mais eficiente, que é destituir desse objeto esses traços de familiaridade, de divindade respeitosos que não faria com que a gente criticasse o objeto. O historiador tem que criticar o objeto.
tem que criticar o lugar desse objeto. Quando a gente pega uma carta de compra e venda de escravo, uma carta de alforria, um documento lá dos revoltosos da Inconfidência Mineira, ou da Inconfidência das revoluções todas, o que nós vamos ver nesse jogo documental, por mais que sejam fontes, é que essas fontes precisam ser criticadas, precisam ser abordadas, filtradas, lidas a contrapelo, para que a gente não tome elas como se fossem petrificações de uma verdade. Assim como a história em quadrinho não é uma petrificação de verdade, né? Não só não é porque é ficção, como não é porque é uma ficção intencionada dentro de um espaço cultural, um espaço nacional e por aí vai. Então, essa síndrome do fanboy, ela é péssima, porque faz com que até, inclusive, muitos professores fiquem mais arredios àquela fonte, porque eles sabem que há muita chance de boa parte daquele discurso ali ser fruto do apreço do pesquisador com a fonte do que com a fonte em si, né? Então a fonte pode estar sendo falseada, lustrada, né, de uma realidade ou de condicionantes que ela não tem. E como não há outros pesquisadores para colocar em xeque aquela abordagem, esse equívoco pode passar batido, né, e só ser visto como equívoco lá na frente. Então a crítica, ela é fundamental para todo e qualquer campo da ciência, e para fazer uma espécie de revisão sobre aquelas fontes e aquelas abordagens. Revisão, não revisionismo, né, como já tratamos, né? Não é uma construção de uma mentira em cima daquela narrativa, mas de colocar a narrativa sempre em xeque, porque pode ser que aquela produção tenha as suas falhas, conscientes ou inconscientes, dentro da maneira que foi feita. Eu tiro isso até fora do uso de quadrinhos. Eu vou usar outros espaços e temas para dar um exemplo disso. Eu conheci um aluno que ele tem uma fixação por senhores de escravos, barões, essas figuras que tinham notoriedade no século XIX, né, e que produziram narrativas, produziram documentos que enalteciam a si mesmos, que criavam a imagem de benevolência e pureza, e seja lá o que for, cristandade, com essas figuras. Esse aluno, ele tinha um fascínio tão grande por essas figuras, que ele não conseguia fazer uma leitura das fontes, por mais que fossem diversas fontes, né, inclusive fontes contrárias àquelas que estavam sendo narradas, fontes que representavam essas figuras, esses barões, esses grandes senhores, né. Ele fazia, na verdade, uma reverência a esses grandes senhores. Ele tratava com um certo romantismo essas figuras, né, que ele idealizava e não realizava. Então é óbvio que o discurso dele estava muito impregnado de uma relação de fanboy que ele tinha com aquela realidade histórica, né, e que acabou fazendo com que ele, por exemplo, tivesse o repúdio da academia. Os professores que estavam para orientar ele, ninguém queria orientá-lo por causa dessa maneira que ele estava abordando. E aí se cria uma ideia de que a gente não pode trabalhar, por exemplo, com senhores de escravos, porque é dar visibilidade ao opressor, ou seja lá o que for. Temos que falar de senhores de escravos, de senhoras de escravos, de elite, porque se você não analisa historiograficamente a elite, você não entende como a elite estruturava a sua opressão. E aí, para isso, é fundamental que a leitura sobre essa elite seja contrapelo. A leitura sobre essa elite seja condicionada de uma análise crítica, de uma crítica documental, como Mark Bloch falou. Então, não é o objeto, não é a relação em si que é perniciosa ou negativa, é como ela é dada através desse segundo problema que eu chamei de síndrome de fanboy, que funciona perfeitamente para a história em quadrinho, mas eu acabei de mostrar que tem como funcionar para outras áreas também, né? Então, como é que a gente soluciona isso? No caso do repúdio da academia, é o exercício acadêmico, é participar de eventos, é estar com a escrita científica, é estar com a produção, e essa produção está ativa dentro desses espaços de diálogo, você colocar a sua cara à tapa, você participar dos eventos. Eu vou fazer uma análise sobre representação do Egito Antigo, uma história do Batman, de 1990, e eu fiz isso, há um artigo meu disso. Então eu tenho que levar esse trato aos meus pares, aos meus colegas de egiptologia, de estudos da antiguidade, de representação da antiguidade na contemporaneidade. Então eu vou fazer o trabalho ser um trabalho pertinente, eficiente, se eu dou ele de cara a tapa nesses espaços acadêmicos. Então é muito importante
que essa produção seja visível, esteja enfrentando as críticas dentro do espaço acadêmico. E vão vir críticas e é bom que elas venham, né? Para se resolver essa questão do fanboy, é encarregar a sua produção muito mais de uma persona, o lugar de fala de historiador, do que o lugar de fala de fã. E é você perder essa reverência ao objeto. É você saber que você pode continuar gostando daquela peça e com isso ainda poder dizer que aquela peça tem problemas, tem questões ali envolvidas, né? Eu posso continuar gostando muito do quadrinho Os 300 de Esparta e posso ao mesmo tempo dizer que aquilo ali é uma representação equivocada da Grécia Antiga. É uma leitura da Grécia Antiga feita nos anos 90, 2000, através de um prisma de nacionalismo, né, de uma ideologia forte em cima da ideia de liberdade. É uma estadunidização do grego, né, por um autor que está ali passando por um processo de visibilidade da violência e dando a crítica dele. Então eu posso gostar da obra e dizer que a obra é misógina, dizer que a obra tem um monte de problema, é xenófoba, né, e tudo mais. Então eu posso fazer isso. Eu não preciso deixar de gostar de uma peça se eu faço crítica a ela. Eu consigo ler uma obra literária e dizer que aquela obra literária tem um monte de problema, tem sim um monte de problema. Inclusive, gostar às vezes dessa obra é saber a imperfeição dela e o quanto que ela tem de humanidade. E dar humanidade aos objetos é a maneira mais honesta de se estudar a história, né? Então, é preciso desconstruir essa reverência em cima do objeto, é preciso participar de eventos, estar ativo nesse meio de produção de conhecimento científico. Então, a recomendação para a resolução desses dois problemas são essas, né? Enfrentamento dessas críticas, análise do objeto com criticidade. Então, já conseguimos ver aqui que a questão da crítica ela é muito pertinente dentro do que são essas obras. Então, eu vou encerrar esse segundo módulo sugerindo de novo também algumas leituras, né, como eu fiz no primeiro. Nesse segundo módulo, eu vou sugerir a leitura de um artigo meu chamado Tintim no Congo e a Lei 10.639, Conflitos e Acordos para Aplicação em Sala de Aula. Ele foi publicado no livro Quadrinhos e Educação, mas ele tem agora numa versão de revista, tem como baixar na internet, né? E o outro, tem mais dois trabalhos que eu acho que condizem com o que fizemos de leitura dessa realidade, que o outro é O Voo do Morcego Africano, Trajetórias do Batman da África e a Representação da República Democrática do Congo nas Histórias em Quadrinhos, que saiu num livro também chamado Áfricas, Representações e Relações de Poder, que foi organizado pela Mariana Brax e Giovanni Garcia Manarino, e que eles, dentro desse contexto de representações das relações de poder na África, está a dinâmica que eu fiz de representacional do que é a República Democrática do Congo, diferente do Tintim. Então é legal ler o artigo do Tintim, que fala da África do Congo representada na década de 20 e 30, e depois desse do Voo do Morcego Africano, que é uma representação da África nos anos 90, 2000, pós-2000, mas fundamentalmente nessa transição, porque eu acabo falando um pouquinho do período dos anos 70, 80, né, antes de chegar a ele. E por fim, tem um texto meu chamado Cavalgando a História com a Amazônia, Historiografia e Quadrinhos da Mulher Maravilha, que eu estou explicando exatamente como é que eu construí a minha dissertação de trabalho, fazendo a leitura historiográfica dessa. Bem, ficamos por aqui e até a próxima.